Olá, evangelizador, tudo bem contigo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pecado. O pecado ele te impede de evangelizar? O que tu acha? Sim ou não? E não sou perito para falar sobre o assunto, né? É bom falar isso porque às vezes a gente pode acabar, entrando por algumas coisas. Se eu errar, por favor, podem me corrigir, comentem, coloquem nos comentários. A gente está aí para aprender, tá bom? Mas o que eu quero é que a gente possa proclamar o reino de Deus sem ter medo, sem duvidar, né? Porque, como eu falei já, o reino de Deus, ele segue em frente, né? A gente passa, né? Tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Então, será que o nosso pecado, ele nos impede? Será que se a gente peca, a gente então não pode fazer uma evangelização? Eu acredito que tu deve ficar se perguntando. Se você peca, né, você não pode evangelizar. Bom, se a gente for parar para perceber em diversos momentos da palavra, Jesus ele vem nos dizer, né? Ele diz, assim como quando ele encontra a samaritana, eu acho linda essa passagem, gente, linda. Essa passagem da samaritana e o poço, assim como Jesus encontra a samaritana lá, na verdade, né, Jesus pede para ela um pouco de água, mas Jesus sabendo que quem precisava beber da água viva era ela, né? Jesus, eu acho que na verdade, claro que ele tinha sede, né, mas eu acho que isso simplesmente foi um pretexto para poder falar com ela, para poder transformar a vida daquela mulher em poucos segundos. E Jesus, ele pede água para ela fala que uma samaritana, né, fala que então um judeu falando com ela, isso é uma coisa que é impossível de acontecer, ninguém fala, se Jesus soubesse quem ela era, não falaria com ela e tal. E Jesus fala que se ela soubesse quem ele é, ela que pediria água para ele. E eu fico pensando, Jesus ali, né? Eu não sei se vocês imaginam também, mas Jesus ali vivo, do teu lado, falando para ti, poxa, ele não falou poxa, né? Se tu me conhecesse, você que me pediria água. Gente, Jesus ele tá ali do lado da samaritana e com essa palavra ela já percebeu, opa, tem alguma coisa diferente nesse homem. Tem alguma coisa diferente. E, enfim, se dá o desenrolar da história. Jesus atinge em cheio, né, o coração daquela mulher, fala para ela, né, dos pecados dela e mostra para ela que ela pode ter uma vida nova, que ela pode ter uma vida nova deixando o pecado de lado. E Jesus, ele está ali para evangelizar, ele está sem pecado. Jesus puro, limpo, perfeito, nosso Deus perfeito, glorioso, está ali sem pecado nenhum, né? Falando para aquela mulher. Então, quando eu e você formos evangelizar, nós também temos que estar assim como Jesus, puro, sem mácula alguma. É isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo, tentar compreender um pouquinho mais de como, né, nós podemos nos guiar com relação ao pecado. Certo, gente? Então, Jesus ele sempre nos convida a uma nova vida, né? E depois que a gente conhece Jesus, eu tenho certeza que a samaritana, quando conheceu Jesus, ela teve uma vida transformada. Eu tenho certeza que a samaritana, quando encontrou Jesus, olhou para Jesus,
ela teve uma vida que se modificou, né? Se transformou. Passou a ser uma vida completamente nova, uma vida completamente transformada. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente muda, né? E assim como aconteceu comigo, assim também deve ter acontecido contigo. Você teve uma mudança de vida. Jesus, quando ele te encontrou de um jeito. E por mais que você fosse o mais próximo, né? Digamos assim, vamos pensar que você é santo, né? Que você já pode ir para o céu agora, né? Por mais que Jesus tenha te encontrado, né? O mais puro possível, você com certeza foi mudado pelo poder de Jesus, pelo Espírito Santo que Ele derramou sobre você naquele momento. Assim como, né, rios de água viva tocaram a samaritana lá no poço, enquanto ela foi buscar água. Ela encontrou a água viva eterna. Assim, eu e você também encontramos a água viva eterna. Eu e você também encontramos o eterno, né? Aquele que faz nós nascermos de novo. E a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente passa a ter uma vida redimida, né? Digamos assim, redentarizada. Olha a palavra que eu estou criando, né? Então, uma vida totalmente nova, uma vida totalmente transformada, porque Jesus Cristo passou por nós. Mas de quem é o mérito, gente? Muitas vezes a gente se confunde nisso. De quem é o mérito, né? Eu trouxe esse contexto para a gente entender. Por mais que a gente fosse puro, né? Jesus sempre tem alguma coisa para tocar, para mudar a nossa vida. De quem é o mérito se a nossa vida foi transformada? É meu? É do meu irmão que pregou a palavra para mim? É daquele pregador ungido, daquele padre ungido, daquela pessoa ungida? Ou será que o mérito é de Jesus Cristo? É claro que tu sabe a resposta, é claro que é de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós nos confundimos de quem é o mérito, né? E o mérito, ele chegou até nós porque Deus escolheu morrer na cruz por nós, né? Então a graça, na verdade, não o mérito, né? A graça de Deus chegou até nós porque Cristo morreu na cruz por nós. E esse morrer na cruz por nós é morrer enquanto somos pecadores. A redenção de Jesus, ela não veio para apagar os pecados que nós cometemos até aquele momento, até o ano zero, digamos assim, né? Nós já estamos no ano de 2019, daqui a pouquinho o ano de 2020, chegando aí. E o que acontece? Nós não somos merecedores. Jesus, ele escolheu morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Depois eu até quero citar uma questão que eu aprendi ontem, que eu achei fantástico. E que Jesus, ele nos mostra que o caminho, né, é bem outro. Muitas vezes a gente pensa que a redenção chegou por nós apenas, né, quando nós escutamos a palavra de Deus, mas muito antes, quando Jesus foi crucificado na cruz, e muito antes ainda, assim que Eva comeu o fruto proibido, né? Assim que o conhecimento do bem e do mal entrou na humanidade, Deus já fez a promessa de que nos daria a redenção de Cristo. Então, gente, o que a gente pode ter certeza é que o mérito é de Jesus Cristo. Se tem alguém que tem mérito por fazer alguma coisa na nossa vida,
é de Jesus, que nos redimiu do pecado, que nos mostrou o reino de Deus, que nos aponta para o Pai e digam: olha, gente, aquele é o Pai bondoso, aquele é o Pai misericordioso. Ele nos ama, Ele nos pega no colo, Ele nos coloca diante dEle, Ele olha por nós, Ele cuida de nós, a todo tempo Ele está conosco, Ele sabe de nós. Jesus é aquele que aponta, e Ele aponta com a vida. Jesus aponta com a sua morte. Que Deus é misericordioso, que Deus nos ama, que Deus age no nosso coração. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos entender que o mérito todo é de Jesus Cristo. E que não importa o que eu faça, não importa o que você faça, não importa como seja, Jesus Cristo é o nosso Senhor. A palavra de Deus na nossa vida vem porque Jesus Cristo escolheu. Se não fosse Jesus Cristo, nós não seríamos nem considerados participantes do reino, porque foi Ele que nos mostrou que o reino é para todos. É claro que nem todos aceitam o reino de Deus, mas o reino é para todos. Então, em certo contexto, São Paulo ele vem nos alertar nos adverte, né, que nós não devemos nos gloriar daquilo que nós fizemos, né? Eu vou até pegar essa palavra para ler, porque não importa, como eu falei antes, não importa aquilo que a gente faz, importa aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele vem até nós, toca em nós, e eu queria que você pudesse pegar a sua palavra, né? Se você está vendo esse vídeo, se tiver um tempinho, pegue a palavra, vamos até lá, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 5, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 5, capítulo 12, a partir do versículo 5. São Paulo ele fala ali, né, que ele mostra um contexto antes de uma visão de um homem e tal, né, que, enfim, ele dá uma explicação antes de uma visão que ele teve, e ele fala de um homem que ele conhece. E ele fala, né, a partir do versículo 5 ali: desse homem eu me gloriarei, né, daquele homem que ele fala anteriormente, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois, ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta demais do que vê em mim ou ouve dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas necessidades, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Gente, essa palavra vem nos advertir, né? Vem nos mostrar
que nós não devemos nos gloriar. O que fica muito claro para mim é que não importa como nós somos, não importa como eu e você somos, nós sempre teremos algo que seja ruim em nós. Nós sempre teremos o pecado na nossa vida, né? Não importa como eu seja, não importa como você seja, o pecado sempre vai estar na minha e na sua vida. Por quê? Porque muito antes de eu nascer, muito antes de você nascer, Jesus Cristo, muito antes de eu nascer, muito antes de você nascer, nós fomos tomados pelo pecado porque Eva comeu do fruto que era proibido. Naquele momento, Deus nos tira, né, do paraíso para nos colocar num mundo onde nós temos o pecado original dentro de nós. Com isso, nós podemos entender que essa fala de São Paulo, ela vem nos advertir para que nós não nos gloriemos por nós. Porque por nós, por mais íntimo que seja a nossa entrega a Deus, por mais próximos que sejamos de Deus, nós somos pecadores. E São Paulo ele fala, né? Ele começa dizendo que desse homem ali, ele pode gloriar, né? Daquele homem que ele conheceu, que ele teve aquela visão, que ele percebeu aquilo, ele pode se gloriar. Porém, dele mesmo ele não pode se gloriar, né? Ele fala aqui, né, que ele não quer que as pessoas vejam ele, na verdade, ele quer que as pessoas conheçam ele com aquilo que ele mostra para elas, com as obras dele. Ele não quer que as pessoas conheçam ele com aquilo que ele fala dele, né? Não é o que o São Paulo fala que mostra aquilo que ele é, e sim como São Paulo age. E é por isso que muitas vezes nós temos que talvez parar, fechar a nossa boca e calar, né? E aprender, entender, nos purificar com a graça de Deus, é claro, e não nos vangloriar e não nos falar. Hoje tem tido muita divisão, né? Nós temos tantas coisas para falar do reino de Deus, tantas coisas para falar do amor de Deus, tantas coisas para mostrar de que Deus é perfeito, de que Deus tudo pode, de que Deus é o Senhor. E muitas vezes nós nos preocupamos em levar a intriga, o ódio e a discórdia. Tanto com nós, né, eu que sou católico, tanto com nós dentro da própria Igreja Católica, quanto com os nossos irmãos evangélicos, quanto com qualquer outra questão. Muito mais fruto teria se nós estivéssemos propagando o amor e a misericórdia de Deus do que se nós estivéssemos simplesmente condenando as pessoas. Porque eu sei isso e você não sabe aquilo. Porque eu sou assim e você não é. Porque eu sei porque você não sabe. Então, São Paulo nos mostra que ele quer nos livrar do orgulho. E eu acredito que isso seja uma questão, um ponto muito forte. Porque o pecado original, o pecado de Satanás, do inimigo de Deus, tem a ver com isso, pelo orgulho. E eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa muito orgulhosa.
né? Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito orgulhoso. Humildade para mim é uma coisa que eu tenho que lutar muito, né? Para que Deus me dê a graça de ter, porque realmente assim, eu sou uma pessoa muito cheia de orgulho. E São Paulo, ele quer nos livrar disso. Ele quer nos mostrar que nós não devemos nos orgulhar. Nós não devemos falar de nós. Ah, porque eu isso, ah, porque eu aquilo, ah, porque aquilo outro. Nós devemos simplesmente amar, fazer a vontade de Deus, né? E as obras é que mostram aquilo que nós somos. Não vai ser eu falando, porque eu, Jason, faço isso, isso e aquilo outro na igreja, porque eu, Jason, tenho a minha oração assim, assim, assado, porque eu, Jason, me encontro com Jesus e Jesus fala comigo, porque eu, Jason, não é assim, né? O Jason, ele é muito mais pecador do que propriamente evangelizador, que nem eu quero trazer para vocês. O Jason é muito mais pecador do que evangelizador. Mas para que nós possamos nos entregar a Jesus Cristo, para que nós possamos entender que Ele, né, possa nos redimir, para que a palavra de Deus seja propagada, nós precisamos entender que é a graça dele, que é porque Ele quer, porque Ele quis nos libertar, que nós passamos a ter uma vida totalmente diferente, que nós passamos a ter uma vida totalmente modificada, né? Então Ele não quer, São Paulo não quer que as pessoas tenham uma conclusão precipitada dele, pensem que ele é assim ou assado, né? Porque Ele simplesmente quer que as pessoas conheçam Ele tal como Ele é. E quantas vezes eu e você ficamos nos gloriando, né? Às vezes a gente se perde nessa questão, isso pode ser até um pouquinho de orgulho. Quantas vezes eu e você a gente se perde nessa questão e pensa, né? Mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu tenho a minha oração assim. Não, quem não faz assim não pode se julgar cristão, quem não faz como eu faço. Quantas vezes a gente tem isso, né? E a evangelização que eu penso não é uma evangelização que amaldiçoa, que cobra, que roga praga, que leva você a ter medo de Deus, porque o Deus que eu quero mostrar para você é um Deus amoroso, é um Deus perfeito, um Deus que cuida, um Deus que restaura, um Deus que abençoa, um Deus que mostra o caminho. Então, nós não podemos fazer com que a nossa vida seja simplesmente um propagar do nosso orgulho. Já percebeu que muitas vezes a nossa vida é isso? Porque, até falando das coisas que não é de Deus, porque eu tenho um celular tal, porque o teu celular não é tão bom quanto o meu, né? Eu que trabalho com celular, né? Normal. Exemplo meu, tá, gente? Olha só. Porque a minha casa é melhor. Porque a minha vida é diferente, o meu trabalho é assim, assim, assado. Porque isso e aquilo outro. Porque quando eu chego no lugar as pessoas ficam felizes. Porque quando eu... Enfim, gente, quantas coisas a gente tem, a gente fala, porque a minha grama é mais verde, porque eu corto a minha grama, porque isso, porque aquilo outro, porque eu, sei lá, a gente tem sempre alguma coisa para se achar, para que o outro faz errado, para que o outro não faz o certo. A gente sempre consegue perceber o erro do outro, né? Mas é que tu fez isso, tu fez aquilo outro. Mas e quando a gente vai parar para nós e vai começar a olhar para nós, né? E eu acredito que no momento que a nossa vida parar de querer olhar para o outro e condenar e falar que faz assim, assim, assado, porque eu fiz assim, assim, assado e funcionou, né?
o que você fez assim, assim, assado? Quem mostrou para você foi Jesus, né? Quem mostrou para mim, Jason, foi Jesus. Então eu tenho que parar. Jason tem que parar de querer ficar apontando o erro das pessoas e querer parar de ficar apontando o que eles fazem de errado, isso e aquilo outro, porque realmente quem faz alguma coisa é Jesus. Então nós, na evangelização, a nossa evangelização precisa ser não um querer olhar para a vida do irmão e querer achar neles os defeitos que eu vou falar para que sejam evangelizadas mais pessoas, para que as pessoas percebam que Jesus é o Senhor. Não. Eu acredito que a evangelização é um olhar para nós e na modificação que Jesus fez no nosso coração, para daí sim falar do Evangelho. Se eu não puder olhar para mim e falar daquilo que Jesus modifica e continua modificando todos os dias da minha vida, eu não me tenho no direito de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Se eu não puder olhar para mim e falar na vontade de Jesus, eu não tenho, a certeza do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês que São Paulo ele quer dizer isso. Ele quer parar de olhar para ele. Ele quer parar de olhar para si, para que as pessoas conheçam ele por aquilo que ele é, não por aquilo que ele fala, Para que as pessoas tenham um encontro com ele a partir da vontade dele, a partir das obras dele, daquilo que Jesus modificou na vida dele. Então depois São Paulo ele vem dizer, que ele tem um espinho na carne, que ele percebe que tem um espinho na carne e que aquele espinho lá, ele até pediu para o Senhor, tira de mim, Senhor, porque eu não quero mais ter esse espinho, eu não quero mais ter essa dificuldade. E ali pode ser que tem alguns exegetas que falam, tem alguns exegetas que falam que São Paulo fala de alguns irmãos que ele não conseguiu converter e ele fica se culpando por por talvez não ter conseguido pregar o Evangelho da maneira certa e não ter conseguido converter aqueles irmãos, então ele fala que ele tem aquele espinho na carne, Por vezes eu fico pensando na minha vida, o que seria o meu espinho na carne? E eu lembro que uma vez eu pedi para o Senhor para Ele cuidar de mim de um pecado específico meu, Uma das maiores fraquezas minhas foi a minha sexualidade. Então, o pecado, digamos assim, o sexo por si só, ele foi muito, me prejudicou muito, E se eu não cuidar, ainda pode me prejudicar, Se eu não cuidar, não. Se eu não tomar posse da graça que Jesus me dá, Ainda pode me prejudicar. Então tinha um tempo que eu rezava para o Senhor, mais ou menos assim como São Paulo. E eu nem tinha me ligado nessa passagem ainda. Hoje, depois montando essa pregação, essa fala com vocês, eu pude ter mais entendimento disso, que Deus me deu essa revelação. Então eu rezava para Deus, Senhor, me tira essa vontade, Senhor, me liberta disso, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais fazer isso, e eu sei que Tu é o Todo-Poderoso, eu sei que Tu pode modificar a minha vida, eu sei que no instalar de dedos Tu pode simplesmente fazer com que a minha vida seja transformada e isso não seja mais incomodação para mim. Eu sei que Deus pode fazer isso, gente. Eu pedia na minha oração, eu rezava. Gente, eu passei tempos rezando. Não na bola quando eu coço meu nariz, é porque eu tenho rinite, tá? Eu passei tempos rezando e pedindo para Deus, Senhor, por favor, me tira isso. E eu rezava. E o Senhor falava comigo, e eu rezava, Senhor, tira isso de mim, remove, joga pra longe, eu sei que Tu tem o poder, eu sei que Tu tem a força de jogar, de eu não sentir mais vontade, de fazer isso, de eu simplesmente ficar liberto, de ficar longe disso. E Jesus,
Na época eu estava lendo um livro que chama Filoteia. Na verdade, eu ainda continuo lendo esse livro até hoje. É um livro grande que eu leio pouquinho por pouquinho. É um livro difícil de entender. E eu estava lendo esse livro e na minha oração, eu pedindo para Deus e acreditando realmente, eu tenho certeza que Deus pode fazer isso. Se Ele quiser, Ele simplesmente dá um estralinho, né? Estrala o dedo e resolve isso, qualquer problema na nossa vida. E ele falou para mim assim: Jason, olha só o que está me pedindo, cara. Se eu fizer isso que tu está me pedindo, fazer esse estralo, que eu tenho a plena certeza que eu posso fazer, me diz como é que tu vai me amar, Jason. Como é que tu vai demonstrar o teu amor por mim? Eu não vou te deixar livre. Jason, eu não quero que tu seja preso a mim. Eu não quero que tu seja preso a mim, Jason. Eu quero que tu seja livre, liberto. E quando Jesus fala isso para mim, eu começo a compreender que é nessa minha fraqueza que Jesus vence, assim como São Paulo diz, quando ele é fraco, aí é que sou forte. E eu percebo então que a minha vida modifica nesse momento, né? Eu percebo então que a minha vida se transforma e eu tenho uma modificação. Jesus, ele vem e fala para mim: quando sou fraco, é aí que sou forte. Na verdade, ele não fala, é aí que eu percebo, né? Que essa modificação da vida, né? Essa modificação daquilo que ele faz no meu coração, de me dar essa liberdade, de poder escolher, é que a graça me alcança. É que a graça de Deus me alcança, me transforma e me faz um homem totalmente novo. Me faz um homem totalmente renovado. Então, gente, foi aí que Jesus me deu aí que estralou o dedo para mim, porque eu entendi o que é a graça de Deus. Eu entendi que não sou eu, não é mérito meu, não é nada meu, é simplesmente receber a graça e lutar para permanecer na graça, porque Jesus escolheu transformar a minha vida. Então, se tem alguma coisa que a gente pode entender disso, é que hereditariamente nós não podemos nos livrar do pecado e Deus não vai fazer assim e vai sair o pecado da sua vida, né? Você aceita Jesus, você compreende Jesus, você compreende aquilo que é graça de Deus e você toma posse dessa graça. Você aceita que Jesus Cristo te deu a redenção, né? E você leva isso por uma vida nova, onde você reconhece a liberdade que Jesus te deu. Isso quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que eu estou livre do pecado? Não, não estou livre do pecado. Mas que a graça de Deus me alcança, por mais que eu seja pecador. E por mais que eu seja pecador, é aí que eu devo evangelizar. Porque é aí que eu começo a perceber a graça de Deus na minha vida. É aí que eu começo a fazer diferença na vida dos meus irmãos. E eu até quero falar para vocês de uma outra questão que eu percebi, que é aquela questão que eu falei de São João Paulo II antes, que ele fala lá do começo de Gênesis, que Gênesis ele mostra, né, lá no versículo 3:15, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis tem o proto-evangelho, né? Depois dá uma olhadinha lá, onde lá Deus já mostra para nós que por mais que nós sejamos ligados ao pecado original, desde lá, nós somos redimidos por Jesus Cristo. Desde quando encontramos o pecado original, nós encontramos a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos ter essa certeza de que a redenção chega até nós, de que a redenção de Jesus vem até nós e que nós podemos proclamar mesmo sendo pecadores, porque Jesus nos alcançou e Jesus nos alcança a cada dia. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e nos encontramos na Eucaristia. Até mais!